E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans, falando ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e este é o programa Expresso da Manhã, o seu programa de notícias, de segunda a sexta, a partir do blog O Cafezinho, mas compartilhado em diversas outras páginas. Eu sou muito grato pela sua companhia. Bom dia para todo mundo que está chegando, como a Donise Meirelles, que já chegou, Ana Tomazini, aqui da nossa equipe, bom dia, Nils Ivar, bom dia. Bom dia para todo mundo mesmo. Segunda-feira é sempre um dia que as pessoas têm alguma dificuldade, né? Normalmente as pessoas têm dificuldades. Olá, Gisele Rabelo, Clodoaldo Novaes, Dri Bezerra, bom dia. As pessoas têm dificuldade de sair da cama, mas com a gente não tem essa não, né? A gente não... Niobe Cunha também já acordada, bom dia Niobe, bom dia Vitor Leone, bom dia para Beth Reis, olha lá com o meme do Requião, né? O avatar do Requião, a Cicleide Cassiano e o Rômulus Maia. Vou colocar aqui o Rômulus. Tá? Olá, Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro. Wellington, é um dia que começa a semana que vai entrar para a história. Sem dúvida. E eu vou começar a explicar por quê aqui, tá bom? Primeiro eu quero cumprimentar, senão a gente sai do ar, né? Que é a Camila Govedice, a nossa produtora que chegou aí. Bom dia, Camila. Bom dia, Léa Calil também, Maria Cristina Melo Mendes. Bom dia para todo mundo que está chegando. A Eliane Paulino também que está na Alemanha. Bom dia para José Antônio Alves. É o seguinte, Neck Perger também, Neolisa Conceição Nazaré, Thaís Santos, falar mais um pouquinho dos nomes, né? Porque essa é a última semana do programa este ano. A Glaci Leão, o Rogério Matuc, Janaína Miranda, bom dia para todo mundo. Olha, é o seguinte, como começar, né, Rômulus? Vou começar dizendo o seguinte, a nossa equipe não dorme. A nossa equipe não dorme. E até sexta-feira, este programa, Expresso da Manhã, poderá decretar o fim da Lava Jato. Não é exagero, não é sensacionalismo, que nem faz parte da minha cultura, nem da do Rômulus. Temos responsabilidade. Mas documentos que já estão sendo investigados e estamos atestando a veracidade deles, poderão decretar, sim, o fim da Lava Jato. E esses documentos nos chegam porque, como o Rômulus publicou este fim de semana, o fato de estarmos morando fora do Brasil tem favorecido em muito o acesso a fontes muito boas. E há documentos, e há provas, e há depoimentos, alguns em off e outros que falam assim, se quiser divulgar, pode divulgar o nome, mas a gente não vai fazer isso até porque a gente sabe como é que o Brasil está hoje. Jornalistas que são processados, perseguidos e assassinados. Estamos falando não só de uma máfia que atua dentro do Brasil, mas uma máfia internacional, né? Interesses internacionais estão em jogo. E por isso, antes de atestarmos os documentos, nós já entregamos esses mesmos documentos a jornalistas internacionais comprometidos com as democracias, não só a democracia do Brasil, mas com as democracias, para que, caso ocorra algo com a fonte, ou caso ocorra algo ou com a fonte, ou com um de nós, esses documentos serão vazados em massa. Né? E, então, estamos salvaguardados. Eu também vou procurar aqui fontes minhas ligadas a polícias internacionais, e também fontes de serviços de inteligência de alguns países com os quais eu me relaciono, para que eu e o Rômulus estejamos seguros. Dito isso, eu quero dizer que sempre falamos aqui que a Lava Jato era uma farsa. E nós vamos provar isso. Essa semana, muito provavelmente ainda essa semana, eu quero dizer apenas que são milhões, são milhares, são milhões de documentos, cópias, xerox, planilhas e tanta coisa, com contas de banco, com absurdos, que
nos chegaram e não chegam, e não param de chegar. E eu estou aqui, ó, beleza, para largar a voz, né, Rômulo? Agora é você. Wellington, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa para quem está nos assistindo se hoje eu estiver meio lento, não entender as piadas do Wellington, porque eu dormi apenas 3 horas essa noite. Eu fiquei até 3 horas da manhã falando com fontes que trouxeram os documentos para a gente e com pessoas implicadas na estratégia de combate à meganhagem, né? Para tentar costurar qual a implicação disso. Então, assim, realmente eu fui dormir muito tarde, né? Tô com olheira, que não me deixa mentir, mas, assim, era por uma boa causa, entendeu? Assim, boníssima, melhor causa não há. E confirmando, como você falou, a gente já está em contato com aquela equipe de jornalistas investigativos independentes. Atenção, não é aquela turma que fica vendo o dossiê da CIA, Panama Papers, não. É a galera, essa é a galera responsa. Já estamos em contato para ir passando gradualmente para eles, ter, como você disse, um backup e, com isso, né, não só proteger as fontes no Brasil, que isso é muito importante, e também para acelerar o trabalho de verificação, checagem e divulgação disso. Porque, como você disse, se alguma coisa acontecer às fontes, haverá uma... A gente vai botar na nuvem para todo mundo baixar a documentação. É o seguinte, realmente, assim, é algo muito grave. Assim, se for o caso, como você falou, é o fim da Lava Jato. Sim, simples assim. O fim. Se você achava que as revelações do Tacla Duran eram bombásticas, e elas são, essas, então, são uma bomba de nêutron, porque elas casam em perfeição com uma fonte independente, não relacionada a Tacla Duran, tudo que ele vem falando. Então, é mais uma comprovação. E aí acabou a história de dizer que vem de um foragido, que o Moro fala isso, né? Ele tenta desqualificar o Tacla Duran mentindo. Ele diz que o Tacla Duran é foragido, o Tacla Duran não é foragido. Ele está na Espanha, onde ele pode ser perfeitamente citado por meio de rogatória se a justiça brasileira, se o Sérgio Moro quisesse cooperar. Mas, obviamente, ele não quer cooperar. E a gente sabe por quê. E, muito em breve, vocês também vão saber por quê. Então, assim, realmente é uma situação... Wellington, isso eu preciso dizer também. Na verdade, eu já vinha cansado antes dessa noite, porque, na verdade, nesse fim de semana, eu trabalhei mais do que durante a semana passada inteira. Eu publiquei artigo... O pessoal, meu público antigo, diante de eu começar o programa, reclamava: nossa, a gente adora o programa, mas estamos com saudade dos seus artigos. Aí, eu estava mais de uma semana sem publicar. E aí, ontem, meio que eu deixei material para eles à vontade. Publiquei muito, está tudo lá publicado, tanto no meu blog pessoal como no site do Cafezinho. E, assim, os últimos artigos, em especial, 2 artigos que eu publiquei, caíram como uma bomba. Uma bomba, uma bomba. Aquele que nós já discutimos aqui na sexta-feira sobre a Rede Globo, viralizaram e, assim, pum, cabum. Então, aquele que eu publiquei na sexta-feira como furo, ontem à noite, o Paulo Henrique Amorim, com fontes independentes dele, verificou a mesma história, que a Globo não só está falida, como está sob ameaça de perder os direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030, porque foram adquiridas com corrupção. Esse contrato vai ser declarado nulo. E aí, com isso, é a falência da Globo, porque ela já recebeu grana dos anunciantes. Então, ela já está mal hoje com essa grana, pois ela vai ter que devolver. Esse foi o primeiro. Fala, Wellington. Olha, eu quero dizer que a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, deixa eu só falar o segundo. Aí a gente deixa amarrado. Paulo Gamba, segura só um minutinho aí, tá bom, Paulo Gamba? Tá bem, tá bem. Ué, Paulo Gamba, não é Luiz Cláudio hoje, não? Paulo Gamba, eu liguei errado. Era o Luiz Cláudio hoje, pô. Você é amanhã, Paulo Gamba. Desculpe, olha Você só. também está dormindo pouco, é muito trabalho, Não, muito trabalho. É porque o tema do Paulo Gamba já está... O Paulo Gamba, dê um bom dia aí na segunda-feira pro pessoal. Luiz, me desculpe. Vá. Bom dia a todos, bom dia, seu ouvinte, bom dia, ouvinte e telespectadores Do Expresso da Manhã. Expresso
Já amanhã. Eu estou sempre com um cafezinho na cabeça. Mas é no cafezinho também. Ô, Paulo Gamba, é porque a semana passada você não veio. A semana passada você não veio, estava dando palestra na África do Sul, aí eu fiquei com saudade. Mas você volta amanhã. Okay. Então, amanhã eu volto, de certeza eu volto amanhã. É isso, amanhã a gente vai falar aqui sobre a tentativa de usurparem a soberania dos países. É isso aí, tá bom? Beleza. Beleza. Um abraço a todos e uma boa segunda-feira. Uma boa segunda-feira para você. Desculpa, Paulo Gamba, liguei errado aqui. Eu tô com um programa a agenda já está fechada, sabe como é? A gente tá maluco, a gente não dorme aqui. Tá todo mundo. É isso, cara. É um prazer ouvir você. Um abraço, Paulo Gamba. Desculpa. Tchau. Tchau. Wellington, enquanto você entra em contato com o Luiz Cláudio, então perfeito, você viu, o Paulo Gamba pressentiu que hoje o programa ia ser histórico. Ele falou, não, quero deixar o meu alô para a galera também. Então, o Paulo Gamba já entrou no registro também especial. Mas, enfim, enquanto você liga para o Luiz Cláudio falar, o segundo artigo, aí esse caiu como uma bomba em Brasília. Teve deputado me ligando ontem querendo saber mais informação. Muita gente queria saber minha fonte. E minhas fontes, é mais de uma fonte. Eu falei, gente, mas nem que o presidente Lula me ligasse e pedisse as fontes, eu não posso falar. Então, assim, a questão do artigo que eu publiquei no sábado de manhã, que esse viralizou, publicado também no Cafezinho, falando que o acordo para tirar Zucoloto e o depoimento de Tacla Duran do relatório final da CPMI foi negociado entre Eduardo Cunha e Sérgio Moro em troca da liberdade de Eduardo Cunha, da antecipação da liberdade dele, e ele hoje, Eduardo Cunha, é o chefe da Lava Jato, porque ele tem Sérgio Moro no bolso. E aí a nossa grande produtora, Camila Govedice, fez aquele banner ilustrando que é perfeito. Ela colocou de um lado a foto de Eduardo Cunha, de outro a foto de Sérgio Moro, no meio uma grade, né, de cadeia, e perguntou assim, quem é o preso? Quem é o preso? O preso é Sérgio Moro. Sérgio Moro é hoje o preso e Cunha é quem manda na Lava Jato, Wellington. É isso aí. Cunha, a gente sempre falou isso aqui. Primeiro que Cunha não está preso coisíssima nenhuma. Segundo que quando Cláudia Cruz não foi sequer incomodada por estar usando dinheiro roubado no exterior, aí ficou evidente que o preso não é Cunha coisa nenhuma. O preso é Moro. Moro é refém de Cunha. Tá? É um refém do outro. A Globo é refém de Temer. Temer é refém de Maia. Mas Maia tem telhado de vidro. E Temer sabe. E aí a Globo precisa de Maia, mas Maia não pode detonar Temer. Assim, aquilo que Jucá chamou de suruba, é isso mesmo. Tá tudo junto e misturado. Com STF e tudo. Essa coisa aí da Veja, quanto é... Essas revistas aí falando sobre, como é o nome dele, Gilmar Mendes, é porque Gilmar Mendes, e eu já escrevi um texto sobre isso aqui há um mês, Gilmar Mendes é o único que está peitando a Lava Jato, mas não porque ele é um cara que defende as leis e a Constituição, é porque ele sabe que se não frear a Lava Jato, ele mesmo e o partido dele, porque Gilmar Mendes é o único juiz de STF do mundo que tem partido, PSDB, aí eles vão ser apanhados. Agora, Rômulo, a gente volta daqui a pouquinho. Wellington, só uma coisa para falar antes. Você falou desses veículos, foi por causa do artigo que nós publicamos no sábado de manhã, que no domingo os veículos do PIG, a Veja, o Estadão e o UOL jogaram a Lava Jato ao mar, publicando as revelações de Tacla Duran. Eles já querem se distanciar porque eles sabem que a casa caiu. Só isso. É isso aí. Para quem não sabe o que é PIG, PIG é o partido da imprensa golpista, tá? Porque tem muita gente nova, isso é muito bom. Você que não acompanhava as redes sociais alternativas, agora passaram a conhecer uma nova realidade. Então você que está acompanhando o programa agora, conhecendo essa nova linguagem, seja bem-vindo. Você foi enganado pela Globo antes, mas a vida é assim. A gente, quando é enganado, a gente tem que partir para a verdade e abraçar a verdade. Bom dia, Chico Zé. Bom Ju para você. Agora quem está na linha comigo é o Luiz Cláudio, porque o Luiz Cláudio vai comentar uma coisa também, que a gente falou a semana passada, que é muito delicada, e eu acho que a palavra sórdida, né?
ela reflete bem o que o Luiz vai falar hoje. Bom dia, Luiz! Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. É um prazer enorme, Luiz, tê-lo aqui. Segunda-feira, necessário mesmo ter você aqui, dia de segunda-feira, porque nós estamos entre o falso moralismo, nós estamos entre os falsos heróis e nós estamos também entre meias verdades, numa sociedade totalmente, como disse tão bem o cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, uma sociedade narcotizada pela Rede Globo. Não é? Então, uma sociedade que não lê, uma sociedade que se informa com manchetes da Globo e da Veja, se alimenta hoje, lamentavelmente, por um ódio que a imprensa que gerou o ódio já não sabe se ela produz ou se ela se alimenta do ódio. Eles são canibais deles mesmos. Então, Luiz, você explica aí o que é que pode justificar a Lava Jato marcar o depoimento de Lula? Lava Jato não, TR, mas assim, está tudo tão misturado um dentro do outro que a gente pode dizer daqui a pouco que Sérgio Moro é juiz do TRF4 do mesmo jeito, porque está tudo misturado. Mas o TRF4 marcou a audiência do dia 24 de janeiro do Lula, que é o dia que coincide com o AVC sofrido pela senhora Marisa Letícia e que culminou com a morte dela. Então, Luiz, que sadismo é esse aí, Luiz? É sadismo? É o quê, Luiz? Isso aí, me explica aí, você que é psicanalista. É bem sádico. Eu diria até, Wellington, que não tem como separar a força-tarefa, o Ministério Público, o Moro lá na primeira instância e a segunda instância. Essa galera tá ligada. É o que chamam da panelinha de Curitiba, né? Então eles estão intrinsecamente ligados. Uhum. Sobre a questão, eu pensei que gostaria de dizer antes, eu fiquei muito, mas muito indignado com aquilo. Isso não se trata de uma questão de defender de apoiar o Lula, não se trata de política, isso se trata de uma posição ética na vida. É sórdido. Acho que a palavra que você usou é muito boa. Me fez recordar de um texto, né? Um texto do Lacan, que ele chama Kant com Sade, né? É um texto que ele faz uma aproximação curiosa entre dois autores diametralmente opostos. Kant, todo mundo sabe que é um arauto da moralidade na era moderna, para quem a liberdade está incondicionalmente ligada ao dever moral. E a intransigência na verdade, a intransigência do imperativo categórico, né? Sade é o extremo oposto do Kant. É talvez a maior expressão da perversão da libertinagem contida, né? Não faço essa associação. O texto é extremamente hermético, o texto do Lacan, mas me fez lembrar algo do que você acabou de dizer, né? Quando você introduziu, me convidou. Que não é um mero devaneio aproximar duas figuras tão opostas. O que o Lacan faz é extrair do rigor moral kantiano seu núcleo obsceno e oculto, cuja melhor representação não é outra senão a figura libertina do Sade. Digo isso para chamar a atenção para o que se esconde por trás dessas ditas ações legais, morais da Lava Jato, né? E o resultado disso, na verdade, não é outra coisa senão uma atitude, uma ação fundada em experiências sádicas de extrema violência. Uma outra marca disso, além disso que eles fizeram, porque essa é a regra deles. Isso não é uma exceção, não é uma coincidência, isso é a regra da Lava Jato. Basta pegar o nome das operações. Essas operações que eles estão dando aí são sempre nomes jocosos, debochados e tal. Então, essa é a regra. Essa aproximação que a gente precisa fazer entre o que se esconde por trás do moralismo, de uma legalidade, de uma honestidade, quando, na verdade, esses sujeitos são ilegais, de moral, não tem porcaria nenhuma. Eles são os sádicos, eles são os perversos. Eles fazem isso com o único intuito de atingir a alma do inimigo.
que nesse caso, nessa questão, é o Lula, mas que a gente pode pensar em várias outras situações, as torturas que eles promovem, como deixam, sei lá, o Marcelo Odebrecht e outras figuras que ficam presas. Então, a regra desses caras é o sadismo, não é outra. Uhum. O Luiz Cláudio, o sadismo, ele está ligado também a fetiche, né? Muitas vezes. Se eu estiver errado, você me corrige, porque aqui o psicanalista é você. Então, teria aí também um quê de fetiche nessa perversidade aparente, essa necessidade de mostrar que é mal dessa turma da Lava Jato? Acho que sim, acho que a gente pode dizer que sim. Nesse texto que eu citei, há uma. Por isso que eu não estou pegando o texto para explicar essa situação, não se trata disso, porque é o que me fez pensar. O sadismo ele tem um cunho sexual, por assim dizer. Sexualidade enquanto libido. Então você está correto no que você está dizendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra questão, que me fez lembrar também da Hannah Arendt. Ela tem aquele conceito de banalidade do mal, que é um conceito que eu acho que faz pensar muito o momento que a gente vive no Brasil. Né? Esse conceito nada mais é do que o perigo, trata-se do perigo, a grosso modo, por assim dizer, é o perigo das pessoas comuns, né? As pessoas do ordinário, verem o mal, na verdade, como algo normal. Verem situações como essas e acharem normal, banalizarem. Isso, banalizaram a ética, banalizaram Exato. E tentam normalizar a prática do erro. Assim, em síntese do que você está falando. Luiz, eu costumo dizer aqui no programa que a maioria esmagadora, e desses membros da Lava Jato, inclua aí Polícia Federal, alguns caras da Polícia Federal, do Ministério Público, o próprio Moro, o DD, etc. Esses são punheteiros de condomínio, né? Que ficavam ali vendo revista pornô juntos, pegue no meu que eu pego no seu, depois viajaram para a Disneylândia com presente dos 15 anos de idade e não conhecem nada da realidade da sociedade para a qual eles deveriam servir. Então, eles têm um complexo de super-herói, que esse complexo está impregnado neles, né? E eles tentam fazer dessa tentativa de ser Batman, de ser Star Wars e etc., eles tentam fazer disso uma autoafirmação. E eu quero saber de você se é possível que esse desenho aí do perfil social deles, classe média alta, que ninguém precisou ali ter contato com a realidade externa, sempre protegidos pela bolha do condomínio, do carro, da escola com muros, e depois Disneylândia apertando a mão de Mickey Mouse, assistindo séries de TV. Você acha que isso justificaria essa patologia identificada por você nesses membros aí, potencialmente, essa patologia potencialmente identificada nesses membros da Lava Jato, Luiz? Sim, não só esse e outros fatores, acho que sim. São figuras que parece que não têm alteridade, né? Mas eles são muito mais que isso, porque os caras têm interesse. Não se trata apenas de uma limitação das experiências de vida que esses sujeitos tiveram. Isso, claro, como você bem disse, funda um sujeito e dá a sua posição na vida. Mas esses caras têm interesse, esses caras Luiz, o seu som ficou ruim. Luiz, o seu som ficou ruim. Eu acho que a posição que você está falando está muito próxima ao telefone. Tá? Mude. Perdão. Sim. Pois não. Perdão. Eu dizia que essa situação é bem mais complexa, porque, claro, como você bem disse, isso funda o sujeito. Essas limitações de onde transita, o tipo de vida que leva. Uhum. Então, talvez isso explique a falta de alteridade, porque com a qual esses sujeitos lidam com a vida. Mas tem uma outra questão, que é a questão de que esses caras podem estar lucrando com isso. A gente tem uma denúncia aí do próprio Tácula Duran e tal, de coisas que vêm acontecendo há anos. O Nazif, no GCM, se não me engano, vem denunciando GGM, perdão. Uhum. Vem denunciando o quanto esses caras têm interesses, quanto tem um monte de coisa para ser investigada aí. Então,
São sujeitos que não são só, digamos, cegos para um povo, para uma questão nacional. Não, são os caras que podem estar lucrando. Podem estar lucrando muito, são espertos. Olha, Luiz, tem lucro nisso e o Tacla Duran já furou a bolha, né? Agora, foi muito boa a sua reflexão, porque como a sociedade foi enganada pela Globo, que vendeu esses caras aí como heróis, e a gente sabe muito bem que heróis não existem, herói é o resultado da união do povo, que é um estado de heroísmo, não é? Mas é coletivo, nunca individual. Não é? Então, a sua reflexão vale muito a pena porque você ajuda definitivamente a sepultar o mito de que esses cidadãos que se apresentaram aí de preto como sendo os salvadores da nação, eles são uns pulhas mesmo e que merecem o repúdio das pessoas que amam a democracia, a justiça e os valores éticos e deontológicos. Então, sou muito grato a você por ter participado de mais um programa e ter trazido essa reflexão oportuna, porque o momento exige isso, sobre a Lava Jato, sobre o modus operandi, não é? Ao eleger o dia 24 de janeiro para julgar Lula, o mesmo dia em que Dona Marisa sofreu um AVC. Esse sadismo deles nós não vamos perdoar, né? Eles que se acertem lá com Deus, se eles acreditam em Deus, não é? Eles se acertem com quem eles acreditem ou acreditam, tá? Mas eu quero aqui a cura, porque você tem 1 minuto para dizer a cura, porque a gente tem que tentar salvar esses caras, né? Porque eles vivem em sociedade. Vamos lá. Wellington, 1 minuto. Já estamos em linha com o Eugênio Aragão. Tá bom. Estamos em linha já com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, mas o Luiz já está concluindo aqui. Por isso que eu falei que ele tem 1 minuto. Luiz, qual a cura para esse povo aí? Não sei se seria a cura, mas é uma recomendação. Eu acho que todos aqueles que não aceitam a injustiça, a violência desferida contra o nosso povo, que há que se levantar, há que lutar, há que se indignar contra esses atos canalhas, esses atos perversos que vêm sendo promovidos. Porque não é contra o Lula, né? É contra o que ele representa simbolicamente. Dito de outra maneira, é contra o povo. Então, há que lutar, há que levantar. Eu irei a Porto Alegre. Essa é a minha mensagem de hoje. Eles conseguiram, com esse ato covarde, vil, cruel, a minha indignação. E a minha indignação se transforma em luta. Eu vou para Porto Alegre. É isso aí, Luiz. Eu acho que você vai encontrar comigo e com Rômulo e com Camila e com boa parte aí do time do Expresso da Manhã, do Cafezinho, do Falando Verdades, do Brasil 247, do Botando Pilha. Com certeza conversei com o Rodrigo Pilha essa semana. Vai muita gente para Porto Alegre, tá? E eu acho que a gente vai fazer a diferença aí, tá? Então, um grande abraço para você. Tenha uma ótima semana. Obrigado por essas reflexões oportunas e necessárias, tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande abraço, felicidades. Eu conversei aqui com o psicanalista Luiz Cláudio Moura, que falou sobre o sadismo da panelinha da Lava Jato, que marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento no TRF4, porque TRF4 é Lava Jato, tá tudo na suruba do Jucá. 24 de janeiro com STF, com tudo. Eu quero dizer ao Rômulo que, Rômulo, você pode chamar o nosso próximo convidado. Eu só pediria a você que tire não deixe fixo o comentário, porque isso impede que eu Não, veja. isso eu sei. Calma, eu vou explicar. Eu sei que você não gosta, mas nesse caso, hoje, especialmente, a gente precisa deixar, porque são os links para os artigos. Você que está nos assistindo, os artigos que abalaram Brasília, como eu disse, o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e Curitiba, neste fim de semana. Então, para todo mundo ir lá ver e ver o que a gente vai comentar logo mais depois da nossa conversa com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Bom dia, Eugênio. Eugênio? Ih, caiu a ligação. Então, enquanto você recupera a ligação aí com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, você assiste nesse momento aqui ao programa Expresso da Manhã, o programa que é transmitido de segunda a sexta, das 6 da manhã, atualmente até às 7h30 por causa do horário de verão, tá? E o programa tem um tempo menor. Estamos fazendo com esse tempo maior para o pessoal do Nordeste também poder pegar uma parte do debate e ampliar essa luta
aqui em defesa da democracia. Obrigado aí, Camila, por estar compartilhando nas páginas, inclusive aquela nova, tá, Camila? Eu queria lembrar você, porque eu estou aqui bastante confuso também, você já sabe, eu fui informado internamente. Estamos em meio a um bombardeio de informações muito impactantes que nos chegaram, informações que serão comentadas oportunamente. Agora sim, o ex-ministro Eugênio Aragão, bom dia. Bom dia, Eugênio Aragão. Alô? Alô? A ligação tá, mas eu não ouço ele. Então eu vou tentar por aqui, tá bom, Rômulus? Tente aí. Eu vou tentar por aqui, porque de repente é sua placa de áudio aí diante da... Não, eu ouço como se fosse um barulho ambiente dele, mas não a voz. É esquisito. Sei. Então vamos tentar aqui. Eu vou tentar pelo telefone mesmo, tá? Foi o que eu fiz, eu estava ligando o telefone. Uhum. Para a sua ligação, por favor. Não, tá caindo na caixa. Tá? Então vamos tentar aqui pelo Skype. Nós estamos conseguindo o contato com o ex-ministro. O Rômulo vai continuar, enquanto isso eu vou aqui conversando com o nosso público, porque temos muito a falar. Eu quero falar também que muitas pessoas estão aqui lamentando. Rômulo, continue o contato, pode ficar tranquilo aqui, eu assumo o programa naturalmente, tá bom? Muitas pessoas estão reclamando aqui, estão perplexas, decepcionadas com a vitória da direita no Chile. O que aconteceu no Chile foi o que aconteceu em São Paulo. Não foi a direita que venceu. Não foi a direita que venceu no Chile. Foi a abstenção. A abstenção que virou abstinência por causa da impotência imposta pela mídia. Olha só, se você não conhece esse cenário, né? Esse cenário muito típico do Brasil. Eugênio? Não tá. Estou ligando pelo telefone, mas não está dando. Mas fale, Wellington. Então, eu só quero dizer que no Chile não foi a direita quem ganhou, foi a abstenção quem ganhou. Como Dória, que hoje ele é talvez o político ao lado de Temer mais rejeitado do Brasil. Porque quem ganha, quem perde para a abstenção, não ganhou a eleição. Essa sensação de que a política não presta, de que todo mundo é igual, plantada pela mídia de direita, é para afastar o povo. Por isso que eu digo, não caiam no golpe, não caia no golpe de que temos que conquistar a classe média. Isso é mentira. Nós temos que conquistar o povão. Aquele povão que só Lula conversa. Aquele povão que só Lula conhece. Aquele povão que está largado nas ruas, está largado no emprego, está largado no abandono do Estado. É esse povo que a gente tem que criar esses comitês pela democracia, para pegar esse aplicativo que foi criado para excluir esse povo e com o meu celular, com o seu computador, fazer o cadastro dessas pessoas, tirar o título eleitoral dessas pessoas, do catador de papelão, do catador de lixo, porque é política que soluciona tudo isso que a gente está debatendo. É política, a política é boa, porque é a política que transforma, é a política que está presente na sua decisão, no seu salário, na sua condição de vida, na segurança da sua casa, do seu filho, da escola, da saúde, é tudo, a política é isso. Então, não vamos aqui cair no engodo de que temos que comprar a escola. Não é a classe média. A classe média vai para onde tiver bom. Tá? A classe média estava caladinha quando Lula e Dilma estavam bombando na economia. Aí houve aquela sabotagem da economia, a classe média foi cooptada porque é desinformada, é burra pra cacete, não é? Não se informa sobre nada, prefere ficar assistindo série da Netflix, assistindo telecine da Globo, essas coisas, e aí não conhece o próprio país onde mora. E hoje está sofrendo. Eugênio, bom dia. Olha só, a ligação tá já aqui há 1 minuto, mas eu não sei se ele está me ouvindo. Vou fazer o seguinte, vamos. Eugênio Aragão, se você está nos vendo, entre no Skype, para a gente chamar pelo Skype, porque pelo telefone nós estamos tentando, não estamos conseguindo.
Entre no Skype, nós estamos mandando mensagem para você pelo WhatsApp também. Tente falar com a gente se você estiver me ouvindo, porque a ligação tá... Mas não... Diga. Rômulo, eu vou tirar você... Eu vou tirar você do ar. Wellington, não tira não. Eu acho que a gente não vai conseguir. Entendeu? Realmente está dando algum problema técnico que não estamos conseguindo. Não sei porque eu não justificaria dar o mesmo problema técnico comigo. Mas tudo bem. Não vamos ficar aqui discutindo problema técnico com o público, né? Estamos na expectativa de entrar em contato com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que é quem está sempre aqui com a gente para comentar assuntos da Justiça. E estava previsto ele chegar aqui toda segunda-feira e hoje era mais uma dessas segundas para comentar hoje fazer um balanço sobre as atividades da Justiça ao longo desse ano. E enquanto o Eugênio Aragão não chega, nós seguimos comentando. Eu estava falando sobre o Chile, então eu falei aqui, não foi a direita que ganhou, foi a abstenção que ganhou. Quando a abstenção ganha, a tendência de revolta no Chile será grande também. Será grande também. Olha, eu cantei essa pedra sobre a Argentina. Olha só, apesar de que na Argentina, uma fonte minha, muito boa lá da Argentina, me falou que deverá ser aprovada hoje, segunda-feira, a reforma da Previdência deles. Certo? E uma coisa interessante é que essa fonte que é ligada à atual senadora Cristina Kirchner, e que ela era presidenta da Argentina, essa fonte falou que não conhecia o senador Roberto Requião e que gostou muito da expressão referendo revogatório e que iria levar a Cristina Kirchner esse discurso, o discurso do Requião, de referendo revogatório. Como ficaria referendo revogatório? Em espanhol é referendo revogatório mesmo, não é isso? Sim, senhor. Continua referendo revogatório. Então é bom porque... Sim, senhor. Inclusive, quero avisar, Wellington, que nós temos o domínio referendorevogatório.com, que vai ser internacional. Vai ser para toda a América Latina, não é isso? É isso aí. Essa ideia surgiu aí de uma discussão muito interessante com assessores aí de diferentes países com os quais nós estamos em contato e vamos mesmo tentar internacionalizar essa luta. Porque a luta do dia 24 não é só em defesa de Lula, é contra a meganhagem. Hoje é dia de falar um pouco sobre a lei Cancelia, a gente transferiu para dia de terça-feira, né, porque segunda estava muito conturbado falar sobre a lei Cancelia com tanto assunto que pinta no fim de semana, mas eu quero deixar, amanhã a gente vai falar com o Dr. Rubens também sobre a lei Cancelia. Eu quero dizer que o dia 24, ao defender Lula, nós estaremos defendendo a lei Cancelia, que combate a meganhagem. Essa coisa. O STF agora, para acabar de esculhambar, liberou delação premiada da Polícia Federal. Assim, agulha embaixo da unha vai valer agora, né? Vai valer. Aqueles métodos de tortura dos anos 60 e, né, do DOI-CODE, anos 70 e tal, que devem voltar aí com essas coisas do STF. Não dá para respeitar um STF desse. Não dá. Meganhagem, 2017. Aí, porque o mundo está vivendo um ataque neoliberal sem precedentes, porque o dono do capital... Olha, não estou nem aí para isso. Se eles acham, na loucura deles, que eles vão conseguir, eles são loucos. Porque o feudalismo acabou. Não existe essa coisa de feudalismo mais. Não existe. Então, não adianta. Porque são as grandes potências econômicas, são as grandes... Mas, desculpa, eu não entendi. Feudalismo? O feudalismo, existia o quê? O feudalismo os senhores feudais ficavam ali no seu feudo e os vassalos trabalhavam para alimentar o seu feudo. Eles estão querendo transformar o mundo num feudo só. Uhum. O 1%, o feudo do 1%. Essa é uma teoria louca minha, assim. Não, não é teoria louca, não. Há economistas que falam, Wellington, que a gente já não vive mais... Atenção, isso é assim, o cutting edge, é o estado da arte da economia. Que nós não vivemos mais no capitalismo.
Nós vivemos hoje num neofeudalismo financeiro, porque essa elite internacional... Essa que é a questão, minha gente. Não são os Estados Unidos enquanto país. É uma elite financeira global que é dona, e ela capturou o Estado americano. Então, ela usa o exército e a inteligência americana como seu braço forte. Mas é uma elite financeira internacional que ela é feudal, porque ela é um estamento fixo hereditário, então não há mais ascensão. Quem entrou nesse clube não desce e quem está de baixo não sobe. E eles, então, passam de pai para filhos através da herança e eles são os donos do mundo, literalmente. Pois é. Aí eu tenho aí sobre o Brasil, voltando ao Brasil. Mas sobre o Brasil, rapidamente, eu vou pegar esse livro aqui, né? Porque ele é sempre muito oportuno, que eu recomendo. Se você ainda não leu, não é um livro novo, não. O Capital, de Thomas Piketty. Esse livro aqui é muito bom, sobre isso que eu estou falando aqui, tá? É um livro que eu recomendo que você tenha na sua cabeceira, tá? Porque ele é bom. Falar o que desse livro? Ele é bom pra cacete. Então é um livro que você tem que ler. Sim. Piketty, que entrou nessa semana novamente na pauta, publicando um artigo dizendo que o Brasil, por causa do golpe... Ih, Eugênio? Então, para que possamos dar continuidade... Desculpa. Entrou um vídeo aqui. Que o Brasil, por causa do golpe, tem a maior desigualdade de renda do mundo. Por causa do golpe. Até a grande imprensa teve que dar, a Globo, mas colocando a culpa no desemprego. Ora, quem criou o desemprego, Globo? Eu, hein? Pois é. Além disso, mas tem uma coisa boa aí. A imprensa que se locupleta da fragilidade das instituições, inclusive do judiciário, está divulgando que 71% dos juízes estão fora da lei, né? Eles furam teto. O que nós temos que celebrar é que, em meio a tudo isso, nós temos 29% de juízes honestos. Isso é a grande notícia. Depois de tudo, de um judiciário que foi construído quase que na totalidade por privilegiados, pessoas que tiveram tudo e que não têm contato com a própria sociedade da qual faz parte. Nós temos ainda 29% de juízes, e quando eu falo juízes, eu falo juízas também, que inclusive a juíza do trabalho, doutora Valdete, que vem sempre aqui ao programa, é um exemplo maravilhoso, não é? De como deve agir um juiz. O ex-ministro Eugênio Aragão é um exemplo de como o judiciário deve agir. Então, e o Ministério Público. E o Ministério Público. E o Ministério Público. Eu sempre falo, não vamos generalizar. Generalizar é a estratégia desse povo da direita para tirar o povo das urnas, para gerar o desinteresse. Depois que eles falam que todo mundo é igual, a campanha seguinte é sempre voto nulo, voto em branco. Vai começar a aparecer babaca escrevendo isso. E não são babacas, são robôs que escrevem isso para dar a impressão de que muitas pessoas aderiram a isso. Não vamos cair nesse golpe. Wellington, mas isso está até dando certo. Olha só, vamos juntar duas informações. A BBC Brasil publicou, uma semana atrás, uma matéria comprovando que o PSDB, principalmente, usou milhares de robôs nas eleições de 2014. E nós temos visto, crescentemente, como você falava no caso do Chile, o crescimento da abstenção. Logicamente, esses robôs vão incentivar voto nulo, abstenção, voto em branco, porque eles sabem que se as pessoas forem votar, eles não ganham. Então, atenção, muito bem lembrado o que você disse. Esses robôs vão trabalhar por isso, pela abstenção que venceu, por exemplo. Em São Paulo, quem ganhou foi a abstenção, não foi o Dória. Então, mesma coisa no Rio de Janeiro, não foi o Crivella, foi a abstenção. Então, eles vão jogar com isso também, tentando tirar o povo da urna, para que o povo, o Brasil e os brasileiros não voltem a tomar o poder. É isso aí. Então, a Camila, nossa produtora, está pedindo para que eu explique aqui o que é meganhagem, que alguns de vocês não sabem, alguns não sabem ainda o que significa. Meganhagem, o que é meganha? Meganha é aquele policial das antigas, que chegava lá, dava carteirada, esteja preso, eu sou autoridades, né? Lembra? Então, estão querendo voltar ao Brasil essa situação.
do você sabe com quem é que você está falando, né? Aquela coisa bem brega de filme porno chanchada que jogaram na justiça. Isso é meganhagem, é chutar a porta, prender a pessoa, dar porrada, torturar, humilhar e depois perguntar se ela cometeu o crime, ao invés de investigar antes e depois falar qual foi o crime que aquela pessoa cometeu. Quantas pessoas injustiçadas aí tivemos? Olha o José Genuíno, teve a vida arrasada, para depois uma linha de desculpas na página de aluguel de roupa de noiva, né? Depois de humilhação no Jornal Nacional e todos os jornais da Globo e etc. Aí, quando descobrem que o José Genuíno foi preso injustamente, foi injustiçado, que não tinha nada contra ele, botam uma linha lá naquela página, que jornal ninguém lê mesmo, mas eles botam lá escondido. Então, meganhagem é o complexo de herói de qualquer autoridade que se pense capaz de oprimir e reprimir. Pois não, Romulo? É o famoso esteja preso, esteja preso. Exatamente, é o esteja preso. Você sabe com quem é que você está falando, é esse. Isso aí. Então, a Lei Cancellier, ela que já foi aprovada no Senado, está aguardando apenas os deputados tomarem vergonha na cara e perceberem que eles vão deixar de ter autonomia como político. Já estão querendo derrubar até foro privilegiado de deputado. Vocês não têm noção, esses deputados bundões. Analfabeto político está dentro da política. Isso é que dói, não é? E vocês precisam escolher melhor aí os deputados, os senadores. Por exemplo, eu ouvi falar que Ronaldinho Gaúcho vai ser candidato a senador no estado de Minas Gerais. Porque ele foi ídolo do Atlético Mineiro. Olha, Tadeu Porto, comentarista aqui do Cafezinho, torce para o Atlético Mineiro. Eu duvido que Tadeu Porto dê um voto a Ronaldinho Gaúcho porque ele jogou no Atlético Mineiro. Eu duvido. Isso não existe. Essa coisa de pegar celebridade ou subcelebridade para jogar na política, isso comprova a fraude da urna. Porque a pessoa já é conhecida, então já vem com aquele share natural, não é? E vamos lá, eu vou trazer para o português, já vem com aquela bagagem de marketing, porque já é conhecido. Agora, quem der um voto a Ronaldinho Gaúcho para senador, merece esse país aí da Globo, de Aécio, de Perrella. Eu acho que, apesar de estar no partido lá do Bolsonaro, 1918, que Ronaldinho é laranja de Aécio e de Perrella, porque eles sabem que não vão ter a menor chance nas urnas. Então precisam rápido encontrar o laranja, certo? Eu acho, mas como achar não é nada em jornalismo, é a minha opinião de bar, assim. Eu estou conversando aqui com vocês bebendo água, que já não dá para tomar café enquanto apresenta programa. Mas eu acho que é laranja, porque quem der um voto a Ronaldinho Gaúcho, aí com todo respeito Sim. Fala. Wellington, isso tem uma explicação fácil. Vai haver, no ano que vem, 2 vagas. Eles sabem que uma é de Dilma Rousseff. Eles sabem... os 2 senadores que terão que renovar o mandato, porque se não forem eleitos saem, são Aécio Neves e Zezé Perrella. Então, eles sabem que vão perder uma vaga de Dilma Rousseff. Então, eles falam, não, a gente tem que conseguir alguma vaga. Vamos pegar... Então, a gente já está queimado com o Cruzeiro, vamos tentar a galera do Atlético. Exatamente. Então, e Dilma Rousseff é torcedora do Atlético, fizeram isso para tentar rachar. Olha, não vai entrar esporte. Não vai entrar esporte nisso. O esporte de Temer é o abandono ao esporte olímpico. Acabou a Bolsa Atleta. Futebol brasileiro é uma vergonha. O Grêmio do Carlos Krebs aí, o Paulo Henrique Amorim escreveu muito bem, perdeu do Real Madrid, não deu um chute a gol durante 90 minutos. Isso prova a decadência do futebol brasileiro. Os 2 meio-campistas da seleção brasileira são reservas dos times onde eles jogam de campeonatos periféricos, um na China e o outro aqui na Europa. Então, e Neymar é marketing. Nem marketing, não é? Nem marketing. E, sabe jogar. Tá? O time joga para ele. Então, você quer falar de futebol? Fala sério. O jogador é Messi, o resto é brincadeira. Agora, votar em Ronaldinho Gaúcho seria o atestado de burrice.
com atestado de miséria intelectual, atestado de insanidade. Né? Então, eu duvido que o povo de Minas cometa esse crime contra o Brasil. Né? Olha a responsabilidade de eleger um senador e um deputado federal. Pois não. Já bastou o meu Rio de Janeiro com Romário, para a gente ver o que acontece. Né? Golpista, votou pelo impeachment, tá lamentável, apoiou o golpe pedindo diretoria em Furnas. Para quê? Para que ele quer diretoria em Furnas? Não precisamos de outro, Wellington. Diretoria em Furnas que acabaram, né? Privatizaram aí, estão entregando. É uma inteligência. E que ele votou para entregar. Assim, ele é um gênio com J do tamanho do... Não é? É um burro. Esse votar em burro dá nisso. Não é? Com todo respeito aos burros. Mas a gente tem que falar sobre segurança das urnas. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui ao longo dessa semana. E isso é importante, tá? Para que o povo eleja pessoas dignas. É lamentável que o Eugênio Aragão não tenha entrado hoje, que a gente vai falar sobre uns assuntos interessantes. Mas é o seguinte, aqui a gente não chora leite derramado. Tem muita coisa para a gente conversar. Tá? E uma dessas coisas é que eu e Rômulo estamos aí em meio a um bombardeio de informações. Nós estamos com uma quantidade de documentos tão grande que nós vamos precisar de uma equipe de voluntários muito bem selecionados, inclusive já previamente selecionados, para a checagem da veracidade dos documentos. Pois não, Rômulo? Wellington, importante falar, os documentos que a gente tem não se relacionam só a essa bomba que a gente vai comentar logo mais, que a gente comentou já na abertura do programa, se relacionam a outras coisas também. A gente tem que sempre lembrar, Wellington, que a gente tem 2 telespectadores nossos assíduos na América do Sul. A gente tem o Juca Bala, no Uruguai, e o Dario Messer, no Paraguai. Eles não perdem um programa nosso. Então, assim, um abraço para eles. Muito obrigado. E assim, só lembrando, os documentos que estão sendo passados para a equipe de jornalistas investigativos, internacional, eles não se relacionam apenas a essa nova frente, que, como a gente falou, quando checada, se proceder, acaba com a Lava Jato. Mas também tem outras fontes, o ataque é por todos os lados, é 360 graus, eles não vão ter para onde correr. É isso, não vão ter para onde correr. Comprovada a autenticidade dos documentos, tá? A Lava Jato acaba. E aí não pode ter STF querendo proteger, vai entrar todo mundo no pacote. Vai entrar todo mundo no pacote. Eu quero lembrar, Wellington, que a ministra Carmen Lúcia foi quem homologou a delação dos 77 num recesso, para muita crítica, e assim, em se comprovando isso, como você falou, de cima a baixo, entra todo mundo no pacote. Continue. Bom, como você dizia, agora a gente já está chegando na reta final do programa, vamos tratar dessa questão aí que nós falamos no fim de semana. Como eu dizia, nós publicamos 2 artigos que abalaram a República. O pessoal fica, você não gosta que vocês usem abalar a República, é sensacionalista. Me desculpe, literalmente abalou a República. Eu tive parlamentar me ligando no fim de semana, sábado e no domingo, querendo saber mais detalhes dos artigos que a gente publicou. Então, assim, abalou a República, sim. Vocês não sabem a conversa de bastidor. Mas, assim, o pessoal quer saber, primeiramente, aquela questão da Globo, que, como eu te falei, eu publiquei na sexta-feira, a gente tratou muito. Quem quiser saber em detalhes, veja o programa de sexta-feira. A gente falou aqui que a Globo está falida, ela tem uma dívida bilionária de 2,6 bilhões de dólares que ela não tem como pagar. Ela precisa rolar a dívida no BNDES, só que como ela está falida, ela não tem mais bens para dar em garantia. Então, toda a pressão da Globo em cima do Temer, esse fora Temer fake da Globo, é para pressionar ele para violar a lei e forçar o BNDES a rolar a dívida sem as garantias. Então, assim, não conseguiu até agora, porque não teve como. Isso assim, seria inédito na história do banco. Então, e ainda mais por um valor desse. Está todo mundo no BNDES com medo de ir preso, Wellington. Ué, quem avalizar isso, vai preso. Quero avisar. Atenção, BNDES. Quem participar dessa operação de empréstimo para a Globo
sem garantia, vai preso. Não faça isso. Se recuse se vier pressão. Você vê que nem a Maria Silvia Bastos, Wellington, ela que trabalhou para a Globo, da primeira vez ela deu consultoria para aquele empréstimo que salvou a Globo no início do governo Lula, nem ela teve coragem de permitir isso. E esse foi o motivo dela cair. Ela caiu, o pessoal fala, porque ela não, ela caiu porque ela não liberou para a Globo a rolagem do empréstimo. E, lógico, ela gostaria de fazer, mas ela não quer ir parar na cadeia amanhã. Ninguém sabe, né, com o povo voltando ao poder, tudo isso vai ser visto. Então, assim, ninguém quer se arriscar. Então, por um lado, tem essa questão financeira da Globo, a questão que o faturamento dela desabou, e a gente antecipava, Wellington, que o prejuízo vermelho ia começar em janeiro, no primeiro trimestre de 2018. Mas parece que já vai começar, já nesse último trimestre de 2017, já vai ser no vermelho. E isso é mais importante ainda do que o empréstimo. Porque você sabe que o fluxo de caixa, né, a receita, você tem empresa, sabe disso, é o oxigênio da empresa. A dívida, ela aleija. O fluxo de caixa mata, fulminante, infarto fulminante. Então, sem o fluxo de caixa, a Globo não vai conseguir. Sem o capital de giro, não tem como. E a partir de agora, eles vão tentar muita maquiagem contábil para quando eles forem publicar os balanços no ano que vem, para tentar... Aí eu até comentei isso, né? A Miriam Leitão, que criticava tanto contabilidade criativa, agora ela vai virar a mais ardorosa defensora de contabilidade criativa, tentando maquiar os números da Globo. Só para concluir, Wellington. E o terceiro ponto com relação à Globo, que a gente colocou aqui, é essa questão, que ela perdendo os direitos de transmissão da Copa de 2026 e 2030, que foram comprados com corrupção, e vai perder, logicamente, por isso, porque esses contratos são nulos, ferrou a Globo, desculpa o palavrão, a Globo tem que devolver todo que ela já recebeu adiantado dos anunciantes. Ela não tem esse dinheiro em caixa. Então, só para concluir, o resultado é que ela vai ser comprada, se já não foi, em contrato de gaveta, na Bacia das Almas por um tubarão gringo, um tubarão estrangeiro. Ou Carlos Slim, ou Rupert Murdoch, e quem opera no Brasil para isso é Daniel Dantas. Então, ela vai ser comprada, não tem jeito, eles não têm como pagar. E aí, como eu falei, eu antecipei isso na sexta-feira, e ontem, à noite, o Paulo Henrique Amorim, independentemente, pelas fontes que ele tem, e eu posso dizer, a fonte do Paulo Henrique Amorim na Globo é ponta firme, eu não sei quem é. Pode ser até que tenha alguma coincidência com as minhas. Mas, assim, com certeza, como eu checo independentemente, eu posso dizer que o Paulo Henrique Amorim não erra uma quando ele fala de informação que vem da Globo. Fala, Wellington. Eu quero dizer que a Globo é a grande responsável pela destruição da CLT, e a Globo tenta desesperadamente a aprovação da reforma da Previdência, porque é a única forma de sobrevivência dos irmãos Marinho como empresários, é a reforma da Previdência. A Globo quer cuidar da sua aposentadoria. Se você não for para a rua, se você não for para a porta da Globo, a reforma da Previdência vai ser aprovada, e quem vai cuidar da sua aposentadoria, ou pela total impossibilidade de você estar aposentado, será a Rede Globo, através do grupo MAPFRE, certo? Que pertence à Globo. E é esse grupo que está tentando fazer Rodrigo Maia aprovar a reforma da Previdência. Então, reforma da Previdência é a salvação da Globo, é a destruição do brasileiro na condição de ser humano. Acabou você na velhice. Você não vai se aposentar. É isso que a Globo quer. Então vamos lutar agora. Pegando aí, eu adoro falar trecho de música, mas essa vai ser em inglês, lá dos anos 80, de Lisa Stansfield, lembra? This is the right time. Esta é a hora certa. Certo? Este é o momento certo de lutar contra a empresa privada da Globo, do grupo MAPFRE, que pertence à Globo, certo? E que quer privatizar a sua aposentadoria. Então, vamos partir para jugular dos canalhas.
É isso aí. Por isso que só o referendo revogatório salva. Você acha que eu não daria o último segundo da minha vida para lutar contra uma empresa que tem uma concessão pública, que ficou milionária com sangue, suor e lágrima de um povo? Um povo que... E começou, Wellington, com tráfico de escravo. A fortuna dos Marinho começou no século XIX na Bahia com tráfico de escravo. Foi assim que eles construíram o império. Então, literalmente, o que você falou, sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. E a extinção da CLT nada mais é do que o resgate do DNA da família para levar o povo à escravatura. E o sadismo, não é, dessa família passa pelo holocausto dos pobres. O pobre que é elemento de piada e de personagens de baixa qualidade das suas novelinhas sem graça. Pois não, Rômulus? Ué, só quero complementar uma coisa. Eu não estou falando de orelhada, não. Essa pesquisa foi feita por um historiador na Bahia. É uma tese de doutorado. Vai ser publicada como livro. Ele pegou documentos na Bahia, foi atrás, expulsou, comprovando que a fortuna da família Marinho... enquanto você fala, eu vou procurar o nome dele. A fortuna da família Marinho veio do tráfico de escravos, no século XIX. Pois é. Então, e tem uma outra coisa, Rômulus, interessante que a gente tem que falar aqui. Wellington, um segundo. Acabei de receber uma mensagem do ministro general falando, putz, dormi. Pedindo desculpas. Então, a gente marca outro dia com ele, sem problemas, Eugênio. A gente sabe que a gente gosta de ter você aqui qualquer dia. Mas siga, Wellington. Já confirma com o Eugênio Aragão para quarta-feira, tá bom? Já confirma com ele para quarta-feira, porque a gente tem a Patrícia aqui, então já confirma com ele para quarta-feira, porque na quinta-feira nós vamos ter o embaixador Samuel Pinheiro e Aniel Bicunha. Então, temos, a agenda está lotada assim, né, essa semana. E é retrospectiva quinta e sexta também e tal. Então, Eugênio Aragão dormiu normal. Então, a gente não dormiu, mas a gente aqui já são 10h08 aqui na Suécia e na Suíça também, né? São 7h08 no Brasil. Mapfre, quem está perguntando aí, escreve com PFRE. M-A-P-F-R-E. Tá? Mapfre, com P na frente. Tá? Então... Já achei aqui o nome do historiador da Bahia, que está fazendo essa pesquisa de doutorado, o historiador Jorge Emanuel Luz. Ele está terminando essa tese de doutorado. Nós vamos, inclusive, trazer ele aqui no programa, quando ele for divulgar o livro. E ele revela isso, que a fortuna dos Marinho vem do tráfico de escravos, Wellington, no século XIX. Então, Rômulo, só para a gente concluir aqui. Só para concluir. Ele é da Universidade Federal da Bahia. UFBA. É isso aí. Só para o pessoal que está perguntando aqui pelo Eugênio Aragão, falar, o ex-ministro Eugênio Aragão, o despertador dele tocou e ele dormiu de novo. Isso não acontece. Isso é muito cedo aí e tal. Normal. Ele perdeu o horário e agora ele tem que levar os filhos na escola. Então não dá mais. Wellington, provavelmente os filhos já estão de férias. Então, assim, não... entendeu? Deve ser por isso. Ah, tá tudo bem. Já tem que cuidar dos filhos. Pai moderno, assim como eu e tal, né? Tem que cuidar dos filhos, né? Então, então isso é normal. Então vamos entender. Então quarta-feira ele vem aqui, tá? Eu quero falar só para concluir que, de certa forma, a aposentadoria do brasileiro, sobretudo o mais pobre, já foi para o saco. Já foi para o saco. Porque quando rasgaram a CLT, praticamente eles impossibilitaram uma camada gigantesca da sociedade a atingir a idade e o tempo de contribuição necessários para a aposentadoria. Mas lutar contra a reforma da Previdência é muito interessante por uma razão muito simples. Porque quando você ganha uma batalha numa guerra contra gigantes, você fortalece todas as outras. E eu cheguei até a achar que era uma batalha assim, desinteressante, mas não é muito interessante. A doutora Valdete, conversando aqui com a gente,
ela falou, não, é muito importante ganhar essa batalha da reforma da Previdência, porque a partir dela vai haver uma reflexão profunda sobre a reforma patronal, que chamam de trabalhista. E sobre isso, reforma trabalhista, eu li um artigo muito interessante que a classe patronal já está entrando no STF para rever, porque prejudica o patrão também. Ela é tão mal feita, ela é tão perversa, que ela não dá garantia sequer ao empregador. Então, vamos falar sobre política. Quando alguém aparecer, o voto é nulo, ninguém presta. Quem não presta é quem fala isso. Quem não presta é quem fala isso. Vamos trazer o catador de lixo para as urnas. Vamos trazer o excluído para as urnas. É esse voto que nós temos que conquistar. Esse voto é maioria absoluta. E é esse voto que precisa do nosso apoio. Vamos largar essa coisa de derrotismo. Nunca poste, algo que seja, eu estou desanimado, eu estou desanimada, todo dia um golpe. Nunca! Quando você se sentir totalmente derrotado por esses caras, escreva assim, estamos do lado certo da história e já vencemos. Porque para quem é religioso, para quem que tem aí umas teorias de porque é maçom, porque é Illuminati, não sei o quê. Não, eu não acho que seja nada disso. Agora, uma coisa existe, física quântica. Isso é física, isso é lógico. Tá? Então é muito importante que você entre nessa energia e nessa linha, tá? Para você atingir o objetivo. Se você se sentir derrotado, você já está derrotado. Se você achar que você vai ganhar, você vai ganhar. Sobretudo se você estiver na energia certa, no pensamento certo. O lado certo da história não é a concentração da renda como esses caras estão pensando. Por isso que eu acho que eles vão perder. E resgatei aqui o feudalismo. Nem conhecia aí a teoria do pré-feudalismo, neofeudalismo que foi apresentado pelo Romo. Financeiro. Não conhecia, com essa expressão, mas eu, como estudei história, conheço o feudalismo. Não, Wellington, você intuiu, logicamente, várias pessoas, quem pensa, quem lê, você disse, vão chegar independentemente à mesma conclusão. E você, como lê muito, já tinha intuído isso, mesmo sem ter formação econômica. Então eu li aquele livro, um dos meus preferidos da adolescência foi História da Riqueza do Homem, de Leo Hilberman. Você lembra, né? Então, ele me ensinou muito sobre feudalismo. Excelente. Então, ele me ensinou muito sobre feudalismo. Então, eu gosto muito. Então, sim. Olha só, a gente já está chegando nos 10 minutos finais do programa. Acho que é importante a gente tratar do artigo sobre o acordo entre Sérgio Moro e Eduardo Cunha. Que, como eu falava, então eu vou tentar acelerar aqui, as pessoas falavam. Você falava, citando Lisa Stanfield, que this is the right time. E isso não é só para a gente, não. É para todo mundo que está, que quer combater a meganhagem, especialmente de Curitiba, e os irmãos Marinho e a Rede Globo. Porque os dois estão em extrema fragilidade. Eu tenho fontes no Paraná. Eu sei que o artigo caiu como uma bomba, uma arma de destruição em massa. Eles estão acuados e até por isso, como eu comprovei no artigo que eu publiquei, eles ficaram, assim, perderam o chão com aquela live que o doutor Cristiano Zanin, competentíssimo, fez na semana passada e fez no dia 12 e publicou no dia 15 com o Tacla Duran. Então, assim, aquilo ali quebrou eles, porque eles achavam que, tendo feito o acordo com o Eduardo Cunha, Sérgio Moro tendo feito o acordo para tirar a Tacla Duran do relatório da CPI, que eles tinham marcado um golaço e tinham acabado com essa fonte de investigação para saber as falcatruas do Dedê, do Zucoloto e de toda a panelinha ali que vende delação premiada, né? Então, assim, como eu falei, quem vende a mercadoria são os procuradores, mas quem entrega é o juiz, porque ele que homologa. Então, ali é uma quadrilha total. E aí eles ficaram preocupados com isso, assim, então, muito nervosos,
E aí o Wellington falou, agora é a hora de ir na jugular. E a gente vai, porque depois disso chegaram essas novas informações de mais de uma frente. Inclusive, uma a gente está aguardando a checagem e autorização também da fonte para ir adiante. E a outra também a gente está já vendo com um grupo maior. E a Globo, isso aí lá em Curitiba. E o outro que está nas cordas é a Rede Globo, por causa do artigo que a gente botou na sexta de manhã, que falou tudo isso que eu disse, que ela está falida, que ela vai perder os direitos da Copa, vai ficar mais falida ainda, porque vai ter que devolver o dinheiro que ela já recebeu de anunciante de 2026 e 2030, e fora, né, a possibilidade criminal mesmo de eles serem presos. Os irmãos Marinho não podem mais sair do Brasil. É que nem o Paulo Maluf. Se sair, vão presos. Então, assim, eles dois estão numa situação... Os dois polos do golpe, a Lava Jato e a Rede Globo, estão nas cordas. E aí, agora, a gente não vai dar um suspiro para eles levantarem, não. Agora a gente vai enterrar de vez. Então, complementando, eu escrevi, como eu disse, um artigo na sexta sobre a Globo e no sábado de manhã tratando das conclusões a que eu cheguei, conversando com fontes, a partir da fala do Tacla Duran ao Cristiano Zanin, que causou tanto desespero neles, Wellington, que na sexta-feira, às 10 da noite, eles publicaram, correndo, naquele site que é a assessoria de comunicação deles, o Antagonista, uma denúncia fajuta, mais uma, contra o Tacla Duran, escrita no mesmo dia. Sexta-feira foi dia 15. Eles escreveram a denúncia no dia 15, assinado por todos eles. Engraçado, é que nem máfia. Você sabe que todos os procuradores assinaram, que era assim, para obrigar, assim, estamos junto nessa. Se alguém abrir, não vai ter delação premiada de procurador, não. Porque se alguém vir, todos assinamos a peça contra o Tacla Duran. O primeiro nome em destaque é Dedê, e embaixo da segunda linha, Pozobon, Carlos Fernando e outro lá, que foram os que enviaram a proposta, né, de venda de delação para o Tacla Duran. Então, escreveram no mesmo dia uma nova acusação fajuta. Tacla Duran já respondeu, falando isso, que é uma vingança por tudo que ele está revelando. E aí, Wellington, eles correram, mandaram para o Diogo Mainardi, do Antagonista, publicar. Ele publicou, você que é de comunicação sabe disso, Wellington. Ele publicou às 10 da noite de uma sexta-feira. O que isso quer dizer, Wellington? Isso quer dizer... cortina de fumaça. Eles tentam desesperadamente criar um fato novo para que o povo não conheça a realidade. A realidade sobre a Lava Jato, nesse episódio divulgado, eu, inclusive, tive a felicidade de fazer um dos textos de abertura, né, de chamada da matéria. A sua chamada, Wellington, a sua chamada foi a que viralizou. Aquele título que você botou e o resumo, que isso é importante. Eu tenho essa coisa. Os artigos que eu escrevo são grandes. Tem gente que não lê. É uma pena, mas a gente tem que chegar nessas pessoas também. Então, o Wellington pegou e fez um resumo assim, pequeno, direto, e esse que, assim... O número de compartilhamentos, Wellington, daquele seu post, vai falando aí que eu digo assim. Diga aí. É isso. Não, eu quero falar o seguinte, que... Quando há uma denúncia de que há um acordo entre um preso, quer dizer, que não está preso, entre um condenado, que é Cunha, para fazer acordo de tirar a Tacla Duran da CPMI em troca de liberdade, minha gente, isso é muito grave. Nós não estamos falando aqui olha, nós não estamos falando aqui de ladrão de galinha. Estamos falando aqui de CPMI, de um deputado preso, que deveria estar preso, condenado, criminoso, de um juiz que foi vendido como herói da nação. E ele é refém de um preso que manda num grupo de deputados que tira Tacla Duran da CPMI, porque esse Tacla Duran prova que esses caras que foram vendidos pela Globo como heróis do Brasil pedem propina para liberar pessoas em delações. Isso é tudo muito grave. Isso tudo é muito grave. Que isso? Que país que a gente está vivendo? Que país é esse que a gente está vivendo? Wellington,
apenas a sua postagem na página do Cafezinho, porque muitas pessoas compartilharam. Agradeço aqui, inclusive, quero agradecer ao Leonardo Atucho, 247, que repercutiu esse artigo, ao Ismael Moraes, nosso amigo, ao Cafezinho, lógico, que repercutiu, porque saiu originalmente lá no meu blog pessoal, e todos os blogueiros, muitos blogs né, replicaram, todo o pessoal do Facebook, da militância e do Twitter, que fizeram viralizar. Olha só, a sua postagem na página do Cafezinho, com aquela chamada, porque eu não sou jornalista, eu sou advogado. Então, quem sabe fazer manchete lead é você. E aí você botou: Moro teria negociado exclusão de Tacla Duran com o Eduardo Cunha. E aí colocou esse compartilhamento, tem 3 mais. Isso é o número que o Face fala, né? Que a gente sabe que eles dão uma diminuída. Tem 3.100 compartilhamentos, tem 1.200 curtidas, comentário nem conseguiu ver o número. E o tweet do Miguel do Rosário, também com esse link, tem. Você falou: Moro teria negociado com Cunha a exclusão de Tacla Duran da CPMI em troca da liberdade. Esse tweet dele tem 418 retweets e 454 likes. Então, assim, mas como eu falei, outros veículos fizeram, então, assim, a coisa viralizou e realmente assim, não, eles... sim. E aí, o que aconteceu de interessante? Como viralizou, e assim, é a prova cabal definitiva, pelo que eu vou falar daqui a pouco, vou correr para terminar, o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, teve que jogar a Lava Jato ao mar, porque eles sabem que a casa vai cair, e assim falaram: bom, antes que morram eles do que a gente. Então, no dia seguinte, eu publiquei o artigo no sábado de manhã, no dia seguinte, Fausto Macedo, que foi a pessoa que mais vazou da Lava Jato, que é o parça do Dedê, publicou uma facada nas costas e um artigo falando das denúncias de Tacla Duran. Assim, a ironia é absurda. Os caras devem estar muito putos lá em Curitiba. Mesma coisa, a Veja, o Estadão e o UOL, a Folha e o jornal O Dia, do Rio de Janeiro. A reportagem do Dia, inclusive, duríssima e com charges geniais do nosso grande amigo Renato Arueira, assim, do Moro, abrindo o presente de Natal dele, não gostando muito, porque era Tacla Duran. Então, assim, esses veículos tiveram que fazer o que a gente chama no mercado financeiro de hedge. Assim, como se fosse um seguro. Eles já sabem que Curitiba vai cair, então agora é hora de se distanciar o máximo possível. Então, já jogaram eles ao mar e vai vir mais aí. Mais veículos, só falta a Globo. A Globo vai ser a última, mas também vai jogar eles ao mar, sem dúvida. Diga, Wellington, mas eu tenho coisa para falar ainda, mas fala aí. Certo, eu vou ser rápido. Eu só quero falar que o Leonardo Atushi certamente está assistindo a gente. E eu não sei se você pegou o programa do começo, e também o Vitor, Falando Verdades, o Rodrigo Pilha, do Botando Pilha, e todos os outros colegas de todas as páginas que compartilham. Eu quero dizer o seguinte: essa semana nós vamos divulgar em rede, aqui como o nosso programa é transmitido a partir do Cafezinho para uma série de páginas, e eu vou inclusive entrar em contato com o pessoal do Diário do Centro do Mundo e de outros blogs, porque confirmada... O Nassif, eu marquei ele nas publicações, ele está sabendo. Confirmadas as denúncias, os documentos, a autenticidade dos documentos que nos chegaram essa madrugada, acaba a Lava Jato. Atenção, se confirmadas as autenticidades, porque são milhões de documentos, né? São milhares, milhões eu não sei, mas milhares são de documentos, certo? Planilhas e tudo mais. Acaba a Lava Jato. Então, tem gente dizendo aí: vocês estão falando sobre iluminismo e física quântica porque é falta de assunto. Não, Rômulo não dormiu de ontem para hoje, checando os documentos. Eu estou acordado desde cedo, traçando estratégia de como transformar isso numa coisa segura para as fontes. Para nós dois já está, né? Nós dois já estamos seguros, porque já temos um grupo que nos protege de jornalistas internacionais, que já estão com esses documentos guardados, porque se acontecer algo comigo ou com Rômulo, serão vazados de forma Russia Today, Sputnik, por aí, nessa linha, certo? E Al Jazeera, etc. Então, eu quero dizer que é uma vergonha saber que o brasileiro, durante mais de 3 anos, foi enganado pela Rede Globo e com um canalha chamado Sérgio Moro. Moro é criminoso, isso já está provado quando vazou documentos de Dilma, áudio de Dilma, que era presidenta da República. Isso é crime lesa pátria. Agora, se esses documentos que provam que Moro é ladrão, porque rouba a verdade,
Atenção, ladrão é quem rouba, tá? Quem rouba a verdade é ladrão. Eu estou mentindo? Não só o Sérgio Moro, Wellington. Sim. Toda a cadeia, do STF para baixo. Sim, claro. Mas é porque ele é a representação, a expressão máxima dessa farsa. E ele que negociou com Cunha, não foi, então? Exatamente. Moro é a expressão máxima dessa farsa chamada Lava Jato. Esses documentos estão com a gente. E nós vamos atestar a autenticidade deles hoje e amanhã. Hoje e amanhã. São milhares, mas já sabemos como fazer isso. A casa caiu. A casa caiu da Lava Jato. Então, Rômulus, conclua rapidinho, porque o Leonardo Atushi já está lá com a turbina aquecida. É isso que eu ia te pedir. Ele está nos assistindo, Wellington? Certamente. Leonardo Atushi, eu vou te pedir uma tolerância de 10 minutinhos, porque você vai concordar comigo. 5 minutos, Wellington. Assim, porque só... Wellington, não faça isso, Wellington. Vou correr, então. Olha só. Então, vamos lá. Vou falar... Desculpem a pronúncia, eu vou falar tudo rápido. Então, o que acontece? Como eu dizia, eles jogaram... A imprensa golpista está jogando a Lava Jato ao mar, porque eles sabem que a Lava Jato acabou e agora eles têm que se distanciar. Então, como eu disse, o próprio Tacla Duran no Twitter, ele retuitou essas matérias de Veja, de Estadão, do UOL, e usando a hashtag que eu criei com muito orgulho, Tacla Fura Bolha, que é um sucesso, e que efetivamente, e ele botou Tacla Fura Bolha com Fausto Macedo, que era o parceiro, né, o print lá dele no Estadão publicando, que era o cara que divulgava as coisas do Dedê, dando uma facada nas costas dele e colocando as denúncias do Tacla Duran. Realmente maravilhoso. Então, como eu disse, mais de uma autoridade me ligou no fim de semana, querendo saber mais detalhes. Realmente, esse artigo abalou a República, junto com o da Globo, e detonou principalmente Curitiba, porque, como a gente já disse aqui, revelou o acordo Cunha-Moro para tirar do relatório final da CPMI menções a Tacla Duran, Wellington, mas também a Zucoloto e Senhora Moro. Então, ele achou que com isso tinha marcado um golaço, mas eles, quando estão indo, a gente já voltou, já construiu casa e já mandou os filhos para a faculdade. Então, o doutor Zanin, há 3 dias, já tinha feito tomado aquele depoimento do Tacla Duran com essa revelação bomba, que aí é a segunda, que essa escancarou de vez. No final daquele vídeo, eu recomendo que todo mundo veja, é pequena, meia hora do Zanin com o Zanin com o Tacla Duran. O Tacla Duran revela que os procuradores de Curitiba tinham pedido via carta rogatória para ouvi-lo no dia 4 de dezembro, agorinha. E não apareceram lá. 4 ou 5, não me recordo agora. Não apareceram. E aí, qual é o problema disso? O Moro sempre disse para a defesa do Lula que impedia o Tacla Duran de ser ouvido, dizendo que não conhecia o endereço. Ora, como que ele não... Quem manda a carta rogatória não é o procurador, quem manda é o juiz. Como é que ele não conhecia o endereço para mandar o pedido do Lula, mas ele, o Sérgio Moro, conhecia para mandar o pedido dos procuradores? Então, assim, acabou. E aí, o que acontece? Você sabe que eles somem com documento, né, Wellington? Somem com documento da Receita, mas tiram procuração do Zucoloto de processo, se fraudam. Só que agora eles se ferraram muito, porque eles mandaram um pedido, está na Justiça Espanhola. Eles têm o registro do pedido enviado pelo Sérgio Moro em nome dos procuradores. Então, é a prova de uma justiça de fora de que eles mentiram, e não só que eles mentiram com relação a não saber o endereço do Tacla Duran, como eles agora é revelado as fraudes processuais em série que fazem mancomunados os procuradores e o Sérgio Moro. Porque eles iam... Isso era uma viagem clandestina. Eles não estão no processo. Eles iam... Porque eles queriam lá saber o que o Tacla Duran... Vai acabar, Wellington. Eles queriam ir lá para saber o que o Tacla Duran ia dizer. Como o Tacla Duran já tinha soltado a bomba na CPI, eles falaram, não, bom, não vamos lá e não vamos nem aparecer, que é para não dar na pinta. Só que, lamento, o Tacla Duran contou e a Justiça Espanhola tem os documentos que vocês pediram. Então, a prova da mentira é a prova das fraudes processuais. A casa caiu, Wellington. A casa caiu, para mim, o cocô do dia é a Lava Jato. E para você? Beijo. Lava Jato. Então, não vai ter musiquinha, não. Cocô do dia, Lava Jato. Recomendo que você vá agora ao 247, a página deles, acompanhar o Leonardo Atushi. Obrigado por hoje. Estamos trabalhando demais com esses documentos. São provas que estão sendo checadas na autenticidade para que possamos divulgar realmente um arraso contra a canalice da Globo e Lava Jato. Porque Globo e Lava Jato são a mesma coisa, tá bom? Rômulo,
Para fechar, só quero dizer, o artigo sobre o acordo Cunha-Moro já é o 4º mais lido de todos os tempos do meu blog e o da Globo é o 8º. Então, assim, sinto muito. Isso fora todo mundo que replicou, inclusive o cafezinho. Então, ó, beijo, Curitiba. Vai com Deus pro inferno. É isso aí, se é que o inferno existe. Um grande abraço, Rômulus, um abraço para você que acompanhou aqui a nossa programação. Sou muito grato a você. Amanhã, às 6 da manhã, 6 mesmo, estarei de volta aqui com mais um programa Expresso da Manhã. Um ótimo dia. Fiquem com o 247 aí com Leonardo Atush e o pessoal das outras páginas também deverá compartilhar. Até lá.